A gente abre a Constituição no artigo 49 e percebe que isso é uma competência do Congresso Nacional. Compete, artigo 49, inciso 5º. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. 2 pontos. Inciso 5º. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Eu pergunto, é o Legislativo via Congresso Nacional sustando o ato normativo do Poder Executivo? Isso por causa de quê? De hierarquia? Mas há controle de um poder sobre outro? Esse controle está previsto na Constituição? Então o Legislativo pode ou não pode fazer? Eu pergunto, mesmo havendo harmonia e equilíbrio, é ou não é possível, dentro do limite constitucional, um poder realizar controle sobre o outro? Sim. Isso que eu acabei de listar para vocês, pode ou não pode cair na parte de poderes administrativos? Pode. O cara pode fazer uma pergunta sobre os limites do poder regulamentar. E se cabe controle sobre esse limite? Cabe ou não cabe? Cabe. Controle legislativo. Isso pode ser uma questão de poder regulamentar. Isso pode ou não pode ser uma questão que envolve controle legislativo? Controle está no edital de vocês. Cabe controle legislativo sobre a atuação do Poder Executivo? Cabe. Olha o exemplo que eu acabei de citar. E mais, isso pode ou não pode ser uma questão de direito constitucional? Pode, porque no edital de vocês, todos os poderes estão previstos. Se abre edital de constitucional, está escrito lá Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e não satisfeito, o edital ainda coloca funções essenciais à Justiça. Ou seja, para vocês cair isso tudo. Eu pergunto, isso pode ou não pode ser uma pergunta de direito constitucional? Pode, dentro da competência que o Poder Legislativo possui. No que tange a competência do Congresso Nacional, ele coloca lá uma opção, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbite do Poder Regulamentar. É marcar o X e marcar também o churrasco da vitória. Amém? Amém. Vai ter churrasco da vitória em Nova Iguaçu, amém? Amém. E vai chamar o Moata, amém? Amém. Eu gravei essa parte. Ok? Bom dia, Kelly. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Prazer revê-la. Queridos, até aqui, tá todo mundo comigo? Só que não fica só nisso aqui, não. Ai, Mota, chega. Não, não fica só nisso. Não fica. Tem uma outra consequência direta disso aqui. Essa harmonia, esse equilíbrio, ele também está relacionado ao exercício de funções típicas e atípicas. Mota, não entendi. Vamos lá. Desse lado aqui, eu coloquei para vocês que a função legislativa é elaboração de leis. Jurisdicional, aplicação dessa lei aos casos concretos. Quando há conflito de interesse, aplica-se a lei. Função administrativa, administração da máquina pública. E a gente colocou aqui que poder corresponderia diretamente ao desempenho dessa atribuição. Aqui, eu estou listando esses poderes desempenhando funções de natureza o quê? Típica. Para quem não é do direito, função típica, interprete como sendo assim, para facilitar. Razão de existir. Sacaram? Ah, Mota, não precisa dizer isso. Para você que já sabe. Para quem está começando agora, talvez seja necessário. Funções típicas. Entenda como sendo razão de existir. A pergunta é, qual é a razão de existir do legislativo? Legislar. Qual é a razão de existir do judiciário? Julgar. Qual é a função, a razão de existir do executivo? Executar, administrar atividades. Isso num primeiro momento, é isso. Mas é só isso? Não. O judiciário só julga? O legislativo só legisla? Não. Você vai ver que não é só isso. Isso por quê? Porque como existe esse sistema de freios e contrapesos, funções típicas e atípicas, além do desempenho das atribuições próprias, entenda-se típicas, é possível que haja também o desempenho de funções atípicas por aquele poder. E vou olhar para um exemplo nesse momento. Pronto. Acabei de olhar para o exemplo. Que isso, Mota? Tá louco? Gente, não fazem psicotécnico os professores aqui não para entrar no curso? Não fazem. Que se fizesse, metade de nós do corpo docente estaria em recuperação. A pergunta é... só tem doido, né? A pergunta é... O Ministério da Saúde adverte. Aulas sem folga causam danos irreversíveis à mente. Queridos, o judiciário só julga? Então me responde uma coisa. Vocês estão aqui estudando para um concurso, concordam? Concurso para o Tribunal de Justiça. Olha para o quadro e responde para mim. O TJ está aqui no quadro? Sim.
Na estrutura de qual poder? Qual é a razão de existir? Entenda a função típica do judiciário. A função jurisdicional. Quando ele faz concurso público, ele está julgando? Não. Quando o TJ faz um concurso público, ele está legislando? Não. Ele está o quê? Administrando a sua estrutura. A pergunta é, o TJ existe para fazer concursos públicos? O TJ, tribunal voltado à realização de concursos. O TJ não é banca. A pergunta é, o TJ, órgão do Poder Judiciário, existe essencialmente para julgar. Mas para julgar não precisa de pessoas? Não precisa de material? Então ele tem ou não tem que fazer licitações, fazer concurso público, administrar a sua estrutura? E eu pergunto, quando o TJ faz um concurso público, isso não é função jurisdicional, isso é função administrativa. Essa é a razão de existir dele? Não, então não é sua função típica, mas para manter o seu desempenho, ele precisa exercê-la de maneira atípica. Então, quando o TJ faz um concurso público, ele está ou não está desempenhando atipicamente função administrativa? Está. E assim será quando vocês necessitarem de uma licença quando estiverem no TJ. Se vocês estiverem no TJ, e estarão, amém? Quando vocês estiverem no TJ, forem servidores públicos, e houver uma necessidade de uma licença, você não vai ao setor competente solicitá-la? E o setor, quando concede a você, porque você tem os requisitos daquela licença, o que ele está fazendo? Acabei de julgar a licença, é isso? Claro que não. Ele está administrando a sua estrutura, analisou o seu pleito e concedeu a licença. Isso atipicamente é função administrativa. Então a pergunta é, só há por parte dos poderes o exercício das suas funções de natureza típica? Não, porque o sistema de freios e contrapesos possibilita também o exercício de atividades atípicas, de funções atípicas. Um exemplo claro, o TJ quando faz concurso público. Se o TJ só julgasse, eu não teria o prazer de passar amanhã com vocês aqui. Ô Mota, mas olha só, sabe por que eu achei que nesse caso o TJ também estaria desempenhando função jurisdicional? Por quê? Porque quando abre as questões da prova do SESC, está escrito assim, julgue os itens. Eu achei que era a função. Não, criatura, pelo amor de Deus. Então não faz isso não. Eu falei isso mesmo? Sério, cara? Eu falei isso mesmo? Esquece essa parte. Mentira, eu não falei isso não. Jura? Então, queridos, pelo amor de Deus, hein? Tá de brincadeira comigo. Até aqui tá todo mundo comigo? Essa função administrativa aqui, ela é típica de quem? Do Executivo. Mas o Judiciário e o Legislativo também. Se o concurso fosse para um órgão do Poder Legislativo, estariam a desempenhando de maneira atípica. Por que você está focando na função administrativa, Mota? Por uma razão simples. Dá uma olhada aqui. O direito administrativo, aquele, o nosso, é um ramo do direito público que tem por objeto de estudo qual dessas funções? A função que mais se aproxima do que o direito administrativo estuda é essa aqui. A função administrativa. E essa função aqui, ela é típica do Poder Executivo, mas ela não é exclusiva dele. Ela é atipicamente desempenhada também por quem? Pelo Legislativo e pelo Judiciário. Eu não vou ficar aqui aprofundando quem desempenha de maneira típica ou atípica que função. Vamos focar na função que nos interessa. É essa aqui. E ela não é exclusiva do Executivo, ela é típica do Executivo. Atipicamente o Legislativo e o Judiciário vão desempenhá-la. Mota, eu não vejo nenhuma funcionalidade disso em relação à minha vida de concurso público. Cara, isso pode ser questão da prova, isso pode interferir diretamente na tua vida. É verdade. Quer ver? Você fez a prova do TJ. Imagina o cenário. Chegou o dia da prova. Você pegou a Kombi, foi para a prova. Moço, me deixa no próximo, por favor. Desceu da Kombi, fez a prova. Saiu da prova. Ai, Jesus, eu estou num misto de sentimento. A felicidade de finalmente essa prova ter passado. Mas, por outro lado, Cruzes, eu podia demorar mais um ano para eu poder estudar. Meu Deus, eu não sei o que eu sinto. Relaxa, relaxa. Depois de prova, a gente não se entende. Não se entende. A gente briga com a gente mesmo. Porque a gente poderia ter ido melhor, mas ao mesmo tempo foi melhor a prova acontecer logo, mas tu não sabe o que vai acontecer. Mas se você passar, Jesus, eu passei. Para passar, eu passei. Mas passei na prova, eu passei vergonha. Eu não sei o que acontece. Tu fica naquele misto de sentimento. Tu não sabe o que aconteceu. Mas quando sai a prova, a gente não se conhece, sabe? As pessoas olham pra gente, tá pensando em alguma coisa, você tá assim... Sabe assim, depois de prova a gente fica meio desnorteado, né? É verdade, porque o dia seguinte começa e você não tem nada para estudar. Tu fica assim, gente, tu tem abstinência. Não é, cara? O concurseiro fica com abstinência das coisas. Aí fica naquela, gente, que eu preciso estudar para alguma coisa, Jesus, mas eu não quero mais estudar, mas eu preciso estudar. A gente fica desnorteado depois de prova. Aí, saiu o resultado. Você passou na prova.
Eram 10 vagas, agora são 8 só, hein? As 2 aqui na frente, pô, velho. Queridos, que depois desse amém tinha que entrar no TJ pelo 5º constitucional, né? Não, brincadeira, não. Pô, presidente do TJ, enxergar isso aí. Pois bem, aí o que aconteceu? Começaram a convocar. Chegou no teu nome. Chegou no teu nome. Aí você foi chamado. Aí você aparece lá, aparece, sabe? Auditório, você sabe que é assim, né? Você passa lá na de Santini para comprar um pisante legal, é isso, passa lá na Cityscol, comprar uma roupa bonita e tal. Aí você vai, aí você foi nomeado. Depois de nomeado, claro, você precisa tomar posse, você precisa entrar em exercício. Posse tem aquela cerimônia bonita, que é onde você tira a foto e entrega para Raquel colocar no corredor. Ah, moleque! Vai dizer que vocês não ficam, vocês olham aquele corredor assim, aquele monte de foto e falam assim, ai, Jesus. Ai, eu queria tanto estar nesse quadro. Não dá vontade? Não dá vontade? Então, é legal pra caramba. Pois bem, ser nomeado, você precisa tomar posse. Uma vez perguntei na sala, uma vez nomeado, você precisa tomar? O aluno respondeu, todas. Cara, assim, ele não tá errado. Errado ele não tá, mas eu não recomendo responder isso na prova. Mas errado ele não tá. Depois de aprovado, precisa tomar todas. Tá certo. Pois bem, eu não bebo, mas deixa ele. Pois bem, foi nomeado, assinou o termo de posse. Ok? Todo mundo já aprendeu como faz. Né? Beleza. Joia. Vem cá. Quem vai nomear você? O governador? Quem vai nomear você é o presidente da LERJ? Quem vai nomear você vai ser o presidente do TJ. E o presidente do TJ, quando edita o seu ato de nomeação, o seu ato de nomeação é um ato que é jurisdicional, praticado no desempenho da função típica. Analisei essa pessoa, julguei ela e vou dar posse para ela. Isso, claro que não, é um ato de nomeação. E o ato de nomeação é um ato que é judicial, legislativo, é um ato que é administrativo. Então, se cai uma questão lá na parte de atos administrativos, o Poder Judiciário, exercendo atipicamente a função administrativa, tem a prerrogativa de praticar atos administrativos. Como exemplo, a nomeação de servidores aprovados em concurso público. Eu pergunto, isso está certo ou isso está errado? Isso está certo. Entenderam onde eu quero chegar? Pronto, acabamos de elaborar uma questão de atos administrativos envolvendo a atuação atípica do Poder Judiciário. Você já imaginou? Se o TJ pudesse fazer o concurso público, o presidente do TJ só praticasse atos judiciais, ele também precisa praticar ato administrativo, porque um deles é o ato da tua nomeação, que ele precisa editar. Tá todo mundo comigo até aqui? Vocês já entenderam que toda a nossa matéria está amarrada nisso aqui? Parece besteira. Isso aqui é o tipo da coisa que o cara pula, fala, ah, hoje é a primeira aula, nem vou. Nem vou assistir essa primeira aula. Cara, a chave do resto tá aqui. E eu tô provando isso para vocês. Parece claro, eu tô tentando dar um clima leve para a aula, porque faltam poucos dias para a prova, e a tensão tá dentro de vocês. Eu quero o sorriso de vocês, não precisa sofrer. Concurso público não é para piorar a tua vida, é para melhorar. Não precisa sofrer por causa disso. Se o concurso está te trazendo sofrimento, repensa o teu caminho. Não é para sofrer. Isso aqui é para a gente se divertir, em que pese o fato da gente de vez em quando estudar com a lágrima caindo em cima do caderno. Eu sei disso. Eu sei disso. Os meus cadernos de estudo, alguns deles têm aquela... Sabe o molhado quando seca? O molhado quando seca, que fica aquela ondinha? Aí tu olha e fala assim, nesse dia eu chorei. O de vocês deve ter também. Todo mundo tem. Todo mundo já chorou em cima do caderno. Mas, mano, depois que passa isso, só sucesso. É só sucesso. Até aqui tá todo mundo comigo? Chora não, hein? Tem gente assim, ó. Se esforçando para não chorar. Se esforçando. Até aqui tá todo mundo comigo? Beleza. Então, já caminhamos bastante aqui. Mas espera aí. Tem mais coisa que a gente precisa saber. Aqui a gente falou do exercício de função típica, função atípica, só tem um detalhe. Só toma cuidado, porque nem tudo, em que pese o fato da função administrativa ser objeto do nosso estudo, ser exercida esta, tipicamente pelo executivo e atipicamente pelos demais. A gente já falou disso.